Aleluia, dê um aplauso e glorifique o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém. Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Amém, glória a Deus. Queridos, quantos nos visita pela primeira ou segunda vez? Faça assim com a mão, você que está nos visitando, para que eu possa conhecer. Temos uma irmã aqui. O que a igreja tem para dizer para os visitantes nessa noite? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, traz mais gente, permaneça. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Queremos lhe presentear com um livro, Uma Nova Vida em Cristo. Ali o obreiro Daniel, dá um sinal com sua mão, ele vai estar entregando para você. Que Deus abençoe poderosamente. Hoje, domingo, culto da Sagrada Família. E família é projeto de Deus, amém? Família é projeto de Deus. E você pode declarar isso, diga: minha família é um projeto de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar o seu coração. Quero convidar você que trouxe a sua Bíblia a abrir comigo em Romanos capítulo 8. Nós estamos nesse mês de novembro com uma campanha com o tema Graça e Misericórdia. Graça e misericórdia. Você sabe o que é graça? Você sabe o que é misericórdia? Nós temos falado muito sobre isso. A Bíblia fala sobre graça e misericórdia. A palavra de Deus é a expressão da graça de Deus para as nossas vidas. Você sabe por que você é salvo? A Bíblia diz que nós somos salvos por meio da graça, mediante a fé. Se você é salvo pela graça, você precisa saber o que é a graça. Porque muitas vezes a gente diz: eu vou morar no céu. Mas como que você vai morar no céu? Por meio da graça, mediante a fé. A graça é o que nos conduz à salvação. E daqui a pouco eu vou estar explanando mais um pouco, para que você que não entende, ou ainda não sabe o que é a graça, possa entender o que é a graça de Deus, e o que é a misericórdia dele, que tem atuado todos os dias na sua vida, mesmo sem você perceber. Romanos capítulo 8, verso 31. Queridos, eu amo essa passagem. Aí você pode dizer: bispo, semana retrasada o senhor disse que amava o Salmo 23. É porque eu amo toda a Bíblia, amém? Mas tem uns textos que a gente fica mais impactado com eles, mexe com a gente. E esse é um dos textos que mexe comigo, querido. É um dos textos que fala muito ao meu coração. E eu creio que Deus vai falar ao seu coração. Semana passada, enquanto eu estava pregando aqui, o Espírito Santo ministrou o meu coração. Eu estava ainda compartilhando a palavra, e eu ouvi a voz de Deus no meu espírito dizendo: semana que vem você vai pregar sobre Romanos 8, verso 31. E então, nós iremos hoje compartilhar aquilo que o Senhor quer falar conosco por meio da palavra dele. Romanos 8, verso 31. Quem encontrou diz amém? Se você não encontrou, acompanhe aqui na projeção. Eu vou ler na projeção, que diz assim: Romanos 8, verso 31 a seguir. O que diremos então a estas coisas? Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Ou quem será contra nós? Verso 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas antes o entregou por todos nós, como não nos dará gratuitamente também com ele todas as coisas? Verso 33. Quem acusará alguma coisa aos escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. O verso 33, 34. Quem é o que condenará? É Cristo que morreu, sim, que foi ressuscitado, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? O verso 36. Como está escrito: por causa de ti somos mortos todos os dias, somos considerados como ovelhas para o matadouro. O 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vitoriosos através daquele que nos amou. Só até aí. Feche os teus olhos por um momento, curve sua cabeça, repita essa oração comigo, diga: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra, ministra o meu coração, repreenda toda distração, tudo aquilo
que tenta impedir de eu ouvir a tua voz. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. E os que creem, diga amém. Glória a Deus. Graça e misericórdia. O que é graça? Graça é um favor imerecido. Diga comigo, diga: graça é um favor imerecido para alguém que não merece. Não merece, mas está recebendo um presente. Não merece, mas está recebendo um favor, algo que não se paga. Favor não se paga. E quando Deus nos favorece, o favor de Deus é impagável. E o que é misericórdia? Misericórdia é Deus nos poupando, Deus nos livrando de receber aquilo que a gente merece. O que a raça humana merece é o castigo, é a condenação. O que a raça humana merece é o sofrimento. Mas Deus é misericordioso. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. E por causa das suas misericórdias é que nós não somos destruídos. Por causa da misericórdia de Deus, que se renova toda manhã, nós não somos destruídos. A misericórdia de Deus nos livra da destruição. Você pode dizer glória a Deus por isso? E a graça é a mensagem do Evangelho. É por meio da graça que nós somos salvos. A misericórdia e graça andam juntos. Elas andam juntas. Não tem como viver graça e não viver misericórdia. E não tem como viver misericórdia e não viver a graça. A Bíblia mostra que a graça e a misericórdia, elas andam juntas. Aonde houver graça tem que haver misericórdia. Aonde houver misericórdia sempre haverá a graça. Amém? E nós temos compartilhado. Vimos o Salmo 23. Semana passada vimos a história do bom samaritano, mostrando graça e misericórdia. E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a graça de Deus. Quem é o Deus que nós serve? Quem é o Deus que você serve? Quem é esse Deus? Você conhece a Deus? Você conhece o Deus que você serve? Romanos 8, o verso 31 diz: que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é o Deus que você serve? O Deus que nós servimos, Ele não está contra nós. Diga comigo, diga: o Deus que eu sirvo, Ele não está contra mim. É isso que Paulo está dizendo. Graça é isso. Ainda que você, diante do pecado, da vida errada, ainda que você, vivendo uma vida que muitas das vezes não agrada a Deus, Deus não está contra você. Durante muito tempo eu tive dificuldade de entender isso, porque a religião me ensinou que toda vez que eu pecava, a religião me ensinou que toda vez que eu errava, Deus estava contra mim. Deus estava contra mim. Deus estava zangado, Deus estava chateado comigo, por conta de um erro, por conta de um pecado, por conta de uma falha, por conta da minha natureza pecaminosa, por conta da minha imperfeição. E eu tinha medo de Deus. Eu dizia: como que eu vou servir a Deus se eu sou tão falho? Como que eu vou servir a Deus se eu erro tanto? E eu pensava que Deus estava muito revoltado comigo. E quando acontecia algo ruim comigo, eu dizia: já é Deus me castigando pelo pecado que eu fiz. Deus já está me punindo pelo erro que eu fiz. E quantas são as pessoas que pecam e logo acontece algo ruim e elas já pensam assim: Deus está me castigando. Isso é culpa do pecado. Deus está fazendo com que coisas ruins aconteçam na minha vida. Só que a Bíblia vai dizer: se Deus é por nós, está dizendo que Deus é por nós. Deus não é contra nós. Deus não está contra você. Deus não é o seu inimigo. Ainda que a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, Ele nunca foi o nosso inimigo. Ele nunca foi o seu inimigo. Mesmo quando você estava no pecado, bispo, mas uma pessoa que está no pecado, Deus não é a favor dela. Romanos, abre para mim, por gentileza, Romanos 5 aí, verso 8. Deus está por você. Diga: Deus não está contra mim. Diga: Deus é comigo. Olha o que diz Romanos 5:8. Mas Deus demonstrou o seu amor para conosco,
em que, sendo nós éramos ainda o quê? Pecadores. E Cristo morreu por nós. Nós, pode tirar, obrigado. Nós ainda sendo pecadores, Deus mostra o seu amor. Romanos 5:8 vai dizer: mas Deus prova, mas Deus mostra o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Deus ama o pecador, sim ou não? Deus não ama o pecado, mas o pecador Deus ama. E Deus mostra que ama o pecador. Deus mostra que nos ama. Deus mostra que não está contra nós. Como que Deus mostra que não está contra você? Ainda que você errou, ainda que você pecou, ainda que sejamos falhos, a Bíblia diz: Ele mostra o seu amor, sendo nós ainda pecadores, aonde Ele enviou Jesus Cristo para morrer por nós. Quem é o Deus que nós servimos? Quem é o Deus que você serve? O Deus que nós servimos é um Deus que não está contra nós. O Deus que você serve, Ele não está contra você. O Deus que você serve, Ele não está zangado com você. Diante dos seus erros, das suas falhas, Ele não é o seu inimigo. Ele não é o seu adversário. Ele não está interessado em fazer o mal com você. Não, a Bíblia diz que nós, sendo ainda pecadores, Ele mostra o seu amor para conosco, dando Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário. Amém? Quem é o Deus que nós servimos, igreja? Romanos 8, verso 31. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você entender isso, você está entendendo a graça de Deus. Deus é com você. Você pode dizer isso? Diga: Deus é comigo. Constantemente na Bíblia, Deus vai dizer: não temas, porque sou contigo. Deus é com você. E se você entende que Deus é com você, quem é contra você vai ter medo. Quem é contra você não vai prevalecer. Porque se Deus é por nós, quem será contra? Tem alguém, irmão, que pode ser contra nós se Deus é com a gente? Não tem. Ainda que o diabo se levante, ainda que o diabo tente, mas ele sabe que não vai prevalecer contra a sua vida. Por isso que o diabo tenta colocar na cabeça de muitos de vocês que Deus não está com você. Por isso que o diabo tenta colocar na sua cabeça que Deus está zangado com você, que Deus está com raiva de você, que Deus não te ama, que você é um pecador, e o seu pecado tem feito com que Deus se afaste de você, o seu pecado tem feito com que Deus te castigue. Não, esse não é o Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos é um Deus que nos ama, sendo nós ainda pecadores. Esse é o Deus que eu sirvo, um Deus que não está contra mim. Deus não está lutando para você ser um fracassado. Deus não está lutando para você viver uma vida de derrota. Não. A palavra do Senhor diz em Jeremias 29:11, Deus diz: eis que os meus pensamentos que tenho ao vosso respeito são pensamentos de paz, pensamentos de prosperidade, de vos dar um futuro de esperança e não de mal. Os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito são pensamentos de paz. Amém? Diga comigo, diga: os pensamentos de Deus sobre a minha vida são pensamentos de paz. Diga: os pensamentos de Deus sobre a minha vida são pensamentos de prosperidade. Deus te ama. E Romanos 8, verso 32, Paulo vai dizer: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Ouça, isso aqui é muito forte, isso é muito poderoso. E se você entender isso, você vai entender a graça de Deus. Deus não está contra mim. Eu pensava que Deus estava contra mim, por ser uma pessoa falha. E eu descobri pela graça de Deus que Deus não está contra mim. Eu pensava que Deus não queria me abençoar. Ou talvez você pense assim: puxa, por que Deus não me abençoa? Quem é o Deus que nós servimos? Quem é o Deus que você serve? O Deus que nós servimos é um Deus que não poupou. Ele não poupou. Ele não poupou o seu filho. Deus só tinha um filho, Jesus Cristo, unigênito, Filho de Deus.
João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Só tinha um. Deu o seu único filho. Ele não poupou o único filho que ele tinha. Ele não poupou. E não poupou por pessoas boas. Quando Jesus morreu, ele morreu por pessoas boas? Sim ou não? Não. Quando Jesus morreu, ele morreu por pessoas rebeldes. Ele morreu por pessoas que eram inimigas de Deus. Quando Jesus morreu, ele morreu por pessoas pecadoras. Ele morreu por pessoas imperfeitas. Não há um justo sequer, não há uma pessoa perfeita sequer. Não há ninguém perfeito. E quando Jesus morreu, ele morreu por pessoas orgulhosas. Ele morreu por pessoas soberbas. Mas Deus poderia ter enviado um anjo. Deus poderia ter dado Gabriel para morrer por você. Deus poderia ter dado Miguel. Deus tem tantos anjos. Por que Deus deu Jesus? Por que Deus não deu Gabriel, o anjo Gabriel? Por que Deus não deu o anjo Miguel, o arcanjo? Por que Deus não deu um dos anjos? Não, Ele ofereceu o seu melhor. Amém? Ouça isso aqui. Gênesis, capítulo 22, o verso 12. A Bíblia vai mostrar que Deus pede a Abraão seu filho. E quando Abraão vai sacrificar o seu filho, o anjo brada do céu. E o anjo diz assim: Abraão, não mate o menino, porque eu sei que agora temes a Deus, porque não poupaste. Olha o que o anjo disse: eu sei que você temes a Deus, porque você não poupou o teu único filho. O anjo estava dizendo que Abraão temia a Deus, Abraão amava a Deus. Por que Abraão amava a Deus? Porque ele não poupou. Ele não poupou o único filho que ele tinha. Abraão não chegou a matar a criança, mas quase. Ele estava decidido a entregar. E quando ele estava ali com o machado para descer sobre a criança, o anjo bradou do céu: Abraão, Abraão, não faça nenhum mal ao menino, porque agora eu sei que você teme a Deus, porque não poupaste, você não poupou o teu único filho. Eu sei que você teme a Deus. O anjo estava dizendo, como se o anjo estivesse dizendo: eu sei que você ama a Deus agora. Ama a Deus mais do que Isaac. Ama a Deus mais do que o seu filho, porque você decidiu entregar o seu filho a Deus. Quem é o Deus que nós servimos, igreja? Aquele que não poupou o seu único filho, antes o entregou por nós. Deus te ama? Como é que você sabe que Deus te ama? Aquele que não poupou o seu único filho. Ele não poupou, ele não guardou, não, ele ofereceu por nós. Ele entregou Jesus, assim como Abraão foi para entregar o seu filho a Deus. A Bíblia está dizendo que o próprio Deus entregou o seu filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Amém? Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Sabe como é que é o nome disso? Graça. O que você fez para merecer o sacrifício de Jesus? Eu não fiz nada. Eu não merecia, você não merecia. O que a gente fez para Jesus morrer no nosso lugar? Nós não fizemos nada. Foi o amor de Deus que nos alcançou, a misericórdia. O homem, a mulher, o ser humano eram inimigos de Deus, viviam uma vida longe de Deus, e mesmo assim Deus nos amou a tal ponto de entregar o seu filho. E aqui você vai entender o que é graça. Você é uma pessoa inocente? Sim ou não? Você se considera uma pessoa inocente? A Bíblia diz que Jesus era puro. Jesus não tinha pecado, não cometeu pecado. Jesus viveu uma vida pura, de santidade, uma vida perfeita. Só que Jesus morreu como um pecador. Ele não tinha pecado, mas morreu no lugar do pecador. Deus pegou alguém inocente, alguém que não tinha culpa, e colocou no lugar do culpado. Quem era o culpado? Era eu e era você. Deus pegou Jesus Cristo
e colocou ele numa cruz do Calvário, no meu e no seu lugar. E eu pergunto para você, qual era a culpa de Jesus? Eu pergunto para você, qual era o pecado de Jesus? Nenhum. Mas ele estava sendo o nosso substituto. Ele veio para morrer no nosso lugar. Ele veio para pagar a nossa dívida. Ele não tinha pecado, mas então ele assumiu a nossa posição. Ele então se colocou no nosso lugar, e se colocando no nosso lugar, sendo o nosso representante, ele carregou o castigo que nos traz a paz. Ele carregou a nossa culpa. Ele sofreu a condenação do pecado ali na cruz do Calvário, porque ele estava nos representando. E em Cristo Jesus, nós somos justificados. Em Cristo Jesus nós somos o quê? Justificados. E muitas vezes a gente tem dificuldade de entender que somos justos, porque a gente olha, eu sou tão falho. Você não é uma pessoa falha? Eu sou uma pessoa falha. Nós somos pessoas falhas. E a gente pensa assim, eu sou tão falho, eu sou tão pecador. Só que em Cristo Jesus nós somos o quê? Justificados. O diabo aproveita do que muita gente não entende sobre graça, para ficar condenando, acusando. Ele é o nosso acusador. Ele é o nosso acusador. Romanos 8,33 diz: quem acusará? Quem vai acusar os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem nos acusará? Quem é que vai nos acusar? O diabo tem nos acusado, mas a Bíblia diz que Deus nos justifica. Jesus não tinha pecado, mas Deus viu ele como um pecador por conta dos nossos pecados. Nós somos pecadores, mas a graça de Deus faz com que a gente diante de Deus não tenhamos pecado. A graça de Deus faz com que diante de Deus, por meio de Jesus Cristo, a gente seja justificado. A Bíblia diz que por meio de Jesus Cristo nós somos o quê? Justificado. E eu preciso entender isso, que diante de Deus eu não sou uma pessoa culpada. Por que eu não sou uma pessoa culpada se eu sou uma pessoa falha? Por que eu não sou uma pessoa culpada se eu sou uma pessoa pecadora? Porque quando eu estou diante de Deus, Deus não olha para mim, Ele olha para o sacrifício de Jesus. Ele olha para mim através de Cristo. E então o diabo está lá dizendo ele é pecador. O diabo está lá dizendo ela é pecadora, ela é falha. E Deus está dizendo ele não é pecador, porque Jesus já pagou o preço do pecado dele. Jesus já pagou o preço do seu pecado. Jesus já morreu no seu lugar. Jesus já carregou a sua culpa. E você não pode deixar o diabo ficar te culpando, te acusando, porque a Bíblia diz: aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo. Aqueles que estão em Cristo, não há condenação. Quem está em Cristo não há culpa. Quem está em Cristo não há condenação. Por quê? Porque somos justificados mediante o sacrifício de Jesus. Você consegue entender isso? Você é uma pessoa inocente? Eu sou uma pessoa inocente, mesmo sendo culpado. Por que eu sou uma pessoa inocente? Por causa de Jesus. Ele era uma pessoa inocente e se tornou uma pessoa culpada. Eu não sou inocente por mim mesmo. Você não se torna inocente por você mesmo. Nós se tornamos diante de Deus inocente mediante o sacrifício de Jesus. E quando o diabo vier te acusar, você tem que dizer: diabo, não há mais condenação sobre a minha vida, Jesus já me perdoou. Diabo, não há mais condenação sobre a minha vida, porque Jesus já pagou o preço do meu pecado. Diabo, não há mais condenação sobre a minha vida, porque é Deus que me justifica, amém? O diabo está dizendo que você é errado, e Deus está dizendo que Ele é justo. Por que você é justo? Porque nós assumimos o lugar de Cristo, o lugar de justo, e Cristo assumiu o nosso lugar de injusto, para nos tornar justos diante de Deus, amém? Essa é a graça de Deus, a graça de pegar uma pessoa justa, Jesus, e colocar no lugar do injusto para pagar o preço. E Ele pegou o injusto. Você acha certo isso? Pegar alguém culpado e colocar ele no lugar do inocente, é certo? A pessoa errou, fez o errado, o que ela tem que fazer? Vamos supor, hoje,
a lei nossa. A mãe tem um filho, o filho teve um caso com uma pessoa, engravidou uma mulher, não deu certo, e o filho tem que pagar a pensão, sim ou não? Se o filho não pagar a pensão, o que acontece com esse filho? Ele vai preso. Ele vai preso. Se uma pessoa não pagar a pensão, ela vai preso. Mas se o filho não for achado, quem é que vai preso no lugar do filho? A mãe ou o pai? Você sabia disso? Se o filho de uma pessoa hoje, ele não pagar a pensão e ele não foi encontrado, quem é que vai preso no lugar do filho? A mãe. Você acha justo uma mãe ir presa no lugar do filho? Não é justo. Mas foi isso que aconteceu na cruz do Calvário. Quem era para ir preso e condenado era nós. Mas a Bíblia diz que Deus foi e enviou o Filho dele no nosso lugar. Amém? E agora nós estamos como inocentes, livres. Por quê? Porque Ele já pagou o preço da cruz do Calvário. Paulo vai dizer o seguinte: o Evangelho é as boas notícias. O Evangelho é as boas notícias. Evangelho não é as boas obrigações. Paulo diz em Romanos 1, verso 16: porque eu não me envergonho do Evangelho. Diga comigo, porque eu não me envergonho do Evangelho. Diga de novo, diga, porque eu não me envergonho do Evangelho. Porque o Evangelho é poder de Cristo para a salvação. Amém? Paulo está dizendo: eu não me envergonho das minhas orações. Não, Paulo não está dizendo isso. Paulo não está dizendo: eu não me envergonho da minha consagração de jejum, porque o meu jejum é poder de Deus. Paulo não está dizendo isso. Paulo não disse: eu não me envergonho de orar muito, porque as minhas orações, o meu devocional, o meu momento de oração onde eu oro muito, é poder de Deus. Não, o poder de Deus não é as suas orações, o poder de Deus não é o seu jejum, o poder de Deus é o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? A oração faz parte da vida cristã, o jejum faz parte, a santificação faz parte, mas a oração e o jejum seu, as suas obras, não é o poder de Deus. Porque tem muita gente achando que é o que ela faz. E tem muita gente que diz assim: eu não orei, pastor. Eu já pedi pessoas para orar por alguém, e ela diz: mas eu não orei hoje, como é que eu vou orar? A sua oração não é o poder para curar o doente. A sua oração não é o poder para libertar as pessoas. O poder é o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo é poder de Deus. Mas eu descobri que quanto mais eu oro, mais poder eu tenho, mais intimidade com Deus eu tenho, e conheço o poder dele, desfruto daquilo que ele tem para mim. Mas não é as minhas orações, não é o que você faz, é o que Jesus fez na cruz do Calvário. Amém? Não é sobre nós, irmãos, entenda isso. Não é sobre o seu serviço, não é sobre quantos dias você vem na igreja, não. É sobre as boas novas do Evangelho, a graça de Jesus Cristo. É sobre a graça, sobre as boas notícias. E qual é a boa notícia? Que Deus ama o pecador, que Deus está feliz com o pecador, querendo salvar ele, que Deus deu o Filho dele para libertar o pecador, e que Deus recebe o pecador se ele voltar para ele, que Deus não quer que o pecador pereça. As boas notícias é o Evangelho da graça e da misericórdia de Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então não é sobre o que nós fazemos, o Evangelho é sobre as boas notícias do que Cristo fez, porque senão a gente vai viver a religiosidade, e a gente vai excluir a graça. Tem gente que diz assim: eu oro muito, irmãos, e porque eu oro muito, Deus hoje vai curar pessoas aqui. Não é isso. Irmãos, eu jejuo muito, irmãos, e porque eu jejuei essa semana muitos, vocês vão ver o poder de Deus se manifestar aqui. Não é isso. Não é sobre o meu jejum, não é sobre a minha oração, é sobre o poder do Evangelho de Cristo. Amém? É sobre o Evangelho. Porque tem muita gente naquele grande dia que vai chegar e dizer: Senhor, nós curamos pessoas em teu nome. É no nome dele que o demônio sai, não é no meu nome. O diabo não é vencido quando eu oro, ele foi vencido na cruz do Calvário. Amém? Quando eu oro, eu só reivindico o poder que foi nos dado, eu só tomo posse daquilo que Jesus me deu. Então,
não é sobre nós, é sobre o evangelho da graça. E eu não preciso entender, e eu preciso entender isso, não é sobre o que eu faço, é sobre o que Jesus fez. Ele não poupou o filho dele, irmãos, ele deu o melhor dele, e a Bíblia vai dizer, e como não nos dará com ele todas as coisas? Você está sofrendo à toa, porque você não tem a revelação da graça. Irmãos, se fosse para Deus te dar riqueza, seria mais barato, sim ou não? Vamos dar ouro para todo mundo. Eu amo vocês, um exemplo, Deus dizendo. Não, Deus não disse isso, mas é só para vocês entenderem. Eu amo vocês, meus filhos, e eu vou dar para todo mundo aqui 5 milhões de reais. E no dia que acabar os seus 5 milhões, eu vou te dar mais 5 milhões para você ser salvo. Isso aí era fácil para Deus. Não, vou fazer o seguinte: vou fazer vocês as pessoas mais ricas do mundo. Se vocês me receberem, eu vou fazer vocês as pessoas mais ricas do mundo. Isso aí para Deus era muito fácil. Mas sabe o que ele fez? Ele pegou o filho dele, e deu no nosso lugar. Eu conheço pessoas que dariam toda a sua riqueza para ter o seu pai e a sua mãe aqui de volta na terra, só para viver mais um tempo, que iria morrer de novo. Eu conheço pessoas que dariam toda a sua fortuna para ter mais 1 ano, 2 anos de vida. Deus deu o filho dele para morrer por nós na cruz do Calvário. Sabe como é que é o nome disso? Graça, favor imerecido. E em Cristo Jesus nós somos justificados. E Paulo vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? A angústia, a tribulação, a espada, a nudez, o principado, a potestade, nem a vida, nem a morte, nem a altura, nem profundidade. Paulo vai dizer: alguma outra coisa poderá nos separar do amor de Deus. Amém? Paulo vai dizer: porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. Por que você é mais do que vencedor? Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedor. Ser vencedor não é ter um carro, ser vencedor não é ter uma casa, ser vencedor não é ter dinheiro. Ser vencedor é entender que recebeu a graça de Deus, que em Cristo eu sou mais do que vencedor. Ser vencedor é muito mais do que ter coisas materiais. Ser vencedor é entender que em Cristo eu sou mais do que vencedor, porque Cristo venceu na cruz do Calvário, e com Cristo nós temos acesso à vitória. Amém? Ouça, Jesus te ama. Quem é o Deus que você serve? Um Deus bom, que deu o filho dele por você, e vai te dar outras coisas também, que é quase insignificante. Ele deu o melhor. Ele deu o filho, não poupou o filho dele por nós, e dará com ele também todas as coisas. Amém? E nada pode nos separar do amor dele, nada pode tirar você da presença de Deus, nada pode afastar você da presença de Deus. Por quê? Porque é Deus que te guarda, é Deus que te protege, é a graça, é a misericórdia. Por isso que eu não tenho medo de macumba, por isso que eu não tenho medo de inveja. É porque o Senhor ora, bispo, é porque o Senhor é pastor. Não, é porque é a graça de Deus que me guarda. O salmista diz isso: certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Amém? É a graça e a misericórdia de Deus que tem te guardado. E você precisa entender isso. Quem é o Deus que você serve? É um Deus de graça e de misericórdia, que te ama, que te justifica, que entregou o filho dele para morrer na cruz do Calvário e te dar uma nova vida, e que em Cristo nenhuma acusação pode prevalecer contra a sua vida. Muitas vezes as pessoas se levantam: o fulano fez isso, o ciclano fez aquilo. Mas se ele estiver em Cristo, nenhuma acusação pode prevalecer, ainda que ele tenha feito. Mas se ele se arrependeu, Deus perdoa e justifica. Amém? Então não fique se culpando por algum pecado que você cometeu, e você já pediu perdão a Deus, e você já se arrependeu, mas o diabo fica trazendo a sua memória, a sua cabeça, trazendo condenação, trazendo culpa. Não, Deus não quer que você viva com culpa, com condenação. Deus quer que você entenda que Jesus Cristo já te perdoou, e que em Cristo você é justificado. Amém? Eu quero orar por você. Se coloque de pé. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, Deus é por você. Amém? Deus não é contra você. Isso é graça, isso é misericórdia. Deus está ao seu favor.
Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem é que tenta te acusar, irmão? É o diabo. Ele pode te acusar, mas é Deus que justifica você. Amém? Feche os teus olhos neste momento. Eu queria que você refletisse neste momento. Quem é o Deus que você serve? Quem é o seu Deus? É um Deus de graça, é um Deus de misericórdia. E Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: Deus não está com raiva de você. Ah, mas eu errei, bispo, mas eu falhei. Ele te amou quando você ainda era pecador, ao ponto de enviar Jesus para morrer na cruz do Calvário. Quem pode nos separar do amor de Deus? Nem mesmo o pecado pode nos separar do amor de Deus. O pecado, ele pode, se você continuar nele, te levar para a condenação eterna. Mas se você entender que Deus já providenciou o perdão, providenciou a libertação, a justificação para você através de Cristo, e se você se voltar para Cristo de todo o coração, reconhecendo que o que Ele fez na cruz do Calvário foi por amor a você, e se render a Ele, você será justificado, você será perdoado. Ah, mas eu vim para a igreja hoje, eu tenho que vir mais para a igreja. Não é sobre o que você tem que fazer, é sobre o que Cristo fez. E o que Ele fez já é o suficiente. Você não precisa muitas vezes conhecer a Bíblia toda, mas se você conhecer a graça de Deus nessa noite e entender que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, a maior manifestação de graça, de amor, de misericórdia, Ele assumiu o seu lugar. E no lugar de Jesus, Deus colocou você, para que você tenha acesso à vida eterna. Ele pagou o preço por mim e por você, e nos deu uma vida sem condenação, e nos deu uma vida liberta do domínio do pecado, e nos deu paz para com Deus. Então se renda a Deus neste momento de todo o seu coração. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Que me guia em meio ao fogo, na escuridão, a presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Em todo tempo tu és tão
que nós servimos. É um Deus que nos ama incondicionalmente. Então neste momento agradeça a Deus por Ele te amar sem explicação. Agradeça a Ele por Ele ser tão bom com você. Diga: Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por me amar, mesmo eu sendo tão falho, mesmo eu sendo tão pecador. Obrigado, Senhor, por ter enviado Jesus, por ter morrido por nós naquela cruz do Calvário, e através dele nós temos acesso ao Senhor. Obrigado, Senhor, por estar nos justificando, meu Pai. Mesmo diante das nossas falhas, das nossas imperfeições, o Senhor tem nos justificado, meu Pai, por meio do sacrifício de Cristo. Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedor. Obrigado por estar conosco e não contra nós, Pai. Ó Senhor, que a Tua bondade, a Tua misericórdia continue nos acompanhando todos os dias das nossas vidas. Que toda acusação de Satanás contra este homem, contra esta mulher caia por terra. Porque este é filho e filha amada de Deus. Você é escolhido do Senhor, o Senhor te escolheu para uma grande obra. Então não fique olhando para as suas imperfeições, não fique olhando para as suas falhas, não se sinta culpado, não se sinta que Deus está com raiva de você. Não, Ele te ama, Ele te ama, Ele te escolheu. Você está aqui nessa noite porque Ele está querendo que você saiba que Ele é o Deus que te protege, é o Deus da misericórdia, Ele é o Deus que te guarda, Ele é o Deus que te abençoa, mesmo diante das suas imperfeições. Ele deu Jesus por você e dará com Jesus todas as coisas. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus de graça, um Deus de misericórdia, um Deus que nos justifica, um Deus que nos protege. Pai, queremos te agradecer pela Tua bondade e a Tua misericórdia. Ó Deus, que nós venhamos viver isso todos os dias das nossas vidas. Venhamos nos lembrar, aquele que não poupou o seu Filho. Oh Deus, obrigado por nos amar, Senhor, e ter entregado Jesus para morrer no nosso lugar e pagar o preço do nosso pecado. Pai, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a majestade, e declaramos que a nossa vida é Tua, que o nosso coração é Teu. Eu declaro cura, eu declaro saúde sobre a sua vida, eu declaro libertação sobre a tua casa, eu declaro salvação sobre o teu lar. Que a graça e a misericórdia de Deus alcance a tua família, em nome de Jesus. E você que crê diz amém. Diga glória a Deus.